Números, capítulo de número 13, versículos do 30 ao 33. Diz assim: Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com eles disseram: Não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Palavra do Senhor Deus. Um texto muito conhecido que relata a história dos espias, dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra que manava leite e mel. A terra havia sido prometida pelo próprio Deus para Abraão e os seus descendentes. Era a promessa de Deus que aquela terra seria de Abraão e dos seus descendentes. Aqueles homens que estavam ali e aquelas mulheres, aquelas crianças, eram descendentes de Abraão, que tinham acabado de sair do Egito. Eles estavam diante da terra prometida, diante da promessa de Deus. Então Moisés disse para que 12 homens, 12 líderes, um de cada tribo, fosse espiar a terra, para trazer as informações. Note que Josué e Calebe, eles tinham uma visão da situação. Mas os outros 10 espias, a visão deles era uma visão diferente. Preste atenção. Calebe, a visão de Calebe e a visão de Josué, qual que era? Vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Por que Calebe e Josué tinham certeza, tinham convicção que eles eram capazes de tomar posse da terra? Por que motivo? É questão de refletir. Por que esses dois homens, eles se achavam capazes? Eles se achavam com qualidades, eles se achavam com atributos suficientes para tomar posse da promessa que Deus havia dado. Eles se achavam capazes. Eles achavam que eles tinham condições de receber a bênção de Deus. Mas, ao invés disso, os outros 10, olha que triste. Olha o que os outros 10 pensavam. Eles viram as mesmas coisas que Josué e que Calebe viu, com os mesmos olhos. Mas a maneira como eles se viam, era aí que estava o problema. O problema não estava na terra prometida. O problema não estava nos inimigos.
O problema estava dentro deles. A maneira como que eles se viam. Era aí que estava o problema. Preste atenção. Caleb e Josué, a visão deles era o seguinte: Caleb e Josué, mais os outros 10 líderes, caminharam durante 40 dias e 40 noites por aquela terra, espiaram, viram que realmente a terra era boa, manava leite, mel, tinha fruto, tinha isso. Todos viram as mesmas coisas, os 12. Caleb e Josué tinham essa visão. Vamos subir agora e tomar posse da terra. Porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Quando eles olhavam para eles, eles se sentiam capazes, preparados para receber a bênção de Deus. Porém, os outros 10 que viram as mesmas coisas que Josué e Caleb viu, comeram das mesmas coisas, caminharam durante 40 dias e 40 noites, olha a visão deles, olha como eles se viam. Em Números capítulo 13, versículo 33, olha o que eles dizem. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Na cabeça deles, desses 10 líderes, eles viram os gigantes. Pessoas que aparentemente eram mais capacitadas do que eles para a guerra. Aparentemente. Então, segundo eles, olha o que eles dizem, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Eles se sentiram como gafanhotos, como insetos, sem nenhuma capacidade de ir para a guerra. Espírito de inferioridade. Enquanto Josué e Caleb diziam, somos perfeitamente capazes de ir e tomar posse. Os outros diziam, somos gafanhotos, não temos condições de tomar posse. Olha a diferença. O problema estava na terra prometida? Não. O problema estava nos inimigos, nos obstáculos? Não. Onde é que estava o problema? O problema estava dentro deles. A maneira como que eles se viam aqui na terra. O mesmo Deus que orientou a todos, que prometeu que tomariam posse, estava tomando a frente da situação. E mesmo Deus tomando a frente da situação, um grupo de pessoas tinha espírito de inferioridade. Eles se viam inferiores, coitadinhos. Sabe quando a pessoa se faz de coitadinha? Ela se vê a pessoa como ela é a coitadinha, o coitadinho, se sente inferior. Foi isso que aconteceu. E o problema disso, qual que é? Isso pega. Isso pega. Tanto é que esses 10 homens começaram com essa conversinha. Olha, nós somos gafanhotos, nós não temos condições. Olha, se nós formos, vamos nos destruir. E Josué e Caleb diziam, nós somos capazes, nós vamos conquistar, vai dar certo, Deus é conosco, vai acontecer, vamos que Deus é conosco, vamos que Deus vai dar a vitória, somos perfeitamente capazes. E esses 10 diziam, somos gafanhotos, não temos condições. Olha a diferença. Eles olhavam para eles mesmos e se viam como gafanhotos, como
pequenininho. Não era gafanhotos no literal. Quando eles disseram gafanhotos, eles fizeram um contraste, um sentido figurado, que os gigantes eram grandes e perto dos gigantes eles se sentiam gafanhotos, pequenininhos, coitadinhos. Mas essa não era a visão de Deus. Não era. Eles chegaram a dizer que, olha, aos olhos dos gigantes também nós éramos gafanhotos. Então nós nos víamos como gafanhotos e os gigantes também nos viam como gafanhotos. Eles não leram o pensamento dos gigantes para saber se os gigantes realmente pensaram isso. Mas a pessoa, quando ela tem um espírito de inferioridade, ela já olha para a outra e acha que a outra está julgando ela também. Isso é espírito de inferioridade. Compreende o que está sendo dito? Isso é espírito de inferioridade. A pessoa, quando tem esse espírito de inferioridade, ela se joga lá embaixo. Ela se joga lá embaixo. E quando ela olha para uma outra pessoa que ela acha que é melhor do que ela começa a achar que a outra também está jogando ela para baixo. E às vezes nem está. Às vezes a pessoa nem está pensando nada, ela já acha que a pessoa está jogando ela para baixo. Espírito de inferioridade. Então, há uma diferença. A palavra de Deus diz em Números, capítulo 14, versículos 6 ao 9, diz: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar, a proteção deles. Olha, a visão de uma pessoa que realmente se enxerga do jeito correto. Poxa, então Josué e Calebe quer dizer que eles eram os caras. Não, eles não eram os caras. Eles não eram ninguém, assim como eu e você. Mas você sabe que Josué e Calebe serviam o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E a pessoa, quando serve o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ela tem que se sentir uma pessoa boa. Ela tem que se sentir uma pessoa capaz. Quem tem que se sentir inferior não é o homem de Deus e a mulher de Deus, não. Quem tem que se sentir inferior, e quem é inferior é o ímpio, é o filho do diabo que é inferior. Quem é maior? Deus ou o diabo? Deus é maior. Então os filhos de Deus são maiores do que os filhos do diabo. É automático. Porém, a falta de conhecimento da grande maioria das pessoas que servem a Deus, e isso até nos dias de hoje, faz com que as pessoas sejam que nem esses judeus aqui daquela época, mesmo servindo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mesmo servindo o Todo-Poderoso, eles se sentiam coitadinhos. E quantas pessoas há por aí? Servindo a Deus, servindo o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, homens e mulheres, e com espírito de inferioridade. Às vezes olha para os filhos e para as filhas do diabo e se sente inferior. Mas como que um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ser inferior? Nunca. Jamais. Jamais. E o diabo, sabendo disso,
Ele trabalha. Ele trabalha para que as pessoas pensem assim e sejam assim. Trabalha. Não pense você que o diabo não trabalha na história, porque ele trabalha. Os espíritos malignos trabalham para que as pessoas ficam se sentindo incapazes, se sentindo pequenos, coitadinhos. O diabo trabalha. Você sabe o que aconteceu, o desfecho dessa história? Se vocês continuarem estudando, você vai ver que Deus se alegrou de Josué e Calebe. Não é que Josué e Calebe eram os bons, eram os taus, não. Se eles estavam servindo a Deus, e se Deus tinha dito que ia entregar a terra prometida, jamais que Deus falaria algo que não conseguisse cumprir. Então, se Deus disse, olha, eu vou entregar a terra prometida, mesmo que eles não fossem os melhores, mas eles poderiam ter certeza, somos capazes de receber o que Deus disse que ia entregar. Como que Deus fala que vai entregar algo se a pessoa não é capaz de receber? Se disse que ia entregar porque eles eram capazes de receber aquilo. Por muitas das vezes, meu amigo e minha amiga, os homens de Deus e as mulheres de Deus desta terra têm deixado de receber bênçãos de Deus, assim como esses judeus aqui deixaram de receber. Por que motivo? Por este espírito de inferioridade. A promessa era deles. Aqueles 10 líderes poderiam ter entrado na terra prometida. No outro dia, poderiam ter entrado. Poderia ter começado a sua conquista no outro dia. Olha o que faz. E isso é algo que contamina. Você vê que não só eles, os 10, ficaram assim, ó. Somos coitadinhos, somos gafanhotos, olha, nós não temos condições. Aquilo começou a contaminar. Inúmeras pessoas foram contaminadas com aquele pensamento medíocre, pensamento pequeno, pensamento de inferioridade, coitadinho, coitadinha. Isso contamina. Isso contamina. Você quer fazer um teste? Se você nunca passou por uma experiência dessa, quando você chega perto de uma pessoa e ela é uma pessoa animada, ela é uma pessoa que ela diz o seguinte, olha rapaz, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso vai acontecer, eu vou fazer assim, assim, assado. Você vê que ela passa um espírito de vitória para você. Ela te passa o espírito de vitória. Você pode até estar meio desanimado. Quando você ouve uma pessoa assim falar, você até anima, você diz, poxa, essa pessoa está animada mesmo, hein? Agora, quando você chega perto de uma pessoa desanimada, e ela só fica chorando, só fica reclamando, isso aqui deu errado, e aquilo ali não tem jeito, eu já fiz de tudo. Se você estiver animado, é perigoso você até acabar desanimando, porque ela começa só a colocar obstáculos em tudo. Compreende? Isso é comprovado. O próprio Deus disse o seguinte, olha, quando vocês forem para a guerra, vocês vão passar um pregão antes de ir para a guerra, vai reunir os soldados, mas eu quero saber, olha, os covardes têm que voltar para casa. Por quê? Porque o covarde, o medroso, ele vai chegar lá na guerra, ele vai ficar murmurando, reclamando e vai contaminar os demais. E contamina, meu amigo. Contamina, minha amiga. É por isso que nós temos que selecionar as nossas amizades. Se você é uma pessoa que anda com uma pessoa que tem um espírito de vitória, é uma pessoa animada, é uma pessoa que serve a Deus, uma pessoa que vai para o tudo ou nada, você vai ter um estilo. Agora, se você anda com pessoas desanimadas, pessoas que só ficam reclamando, só ficam murmurando, só vê problema em tudo, só vê dificuldade em tudo, o que vai acontecer com você?
você vai ser contaminado e contaminado. Agora, é por esse motivo que nós temos que selecionar as nossas amizades. E se você é uma dessas pessoas que vive se lamentando, se murmurando, se sentindo inferior e serve a Deus, está na hora de você se despertar. Quem criou tudo que existe? Quem é o dono de tudo? Quem é o rei dos reis? Ah, é o Criador. Filho de rei é o quê? Filha de rei é o quê? Filho de rei é príncipe. Filha de rei é princesa. Então o homem de Deus e a mulher de Deus não é qualquer um. Não é. Não é pela formação acadêmica, não é pelos bens materiais, não é pelo conhecimento terreno, é pelo Espírito que está dentro. Se a pessoa realmente tem o Espírito de Deus, não é qualquer um, não é qualquer uma, meu amigo e minha amiga. Não tem essa de ficar andando de cabeça baixa, não. Ficar se sentindo coitadinho e coitadinha, não. Se tiver o Espírito de Deus, não tem que aceitar isso, não. Porque diante do homem de Deus, da mulher de Deus, quem tem que se sentir inferior, sabe quem é? É o filho do diabo e a filha do diabo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muitos homens e mulheres de Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus, carregam esse fardo de inferioridade. Carregam esse fardo. Isso é algo muito sério. Impede o crescimento, impede a caminhada espiritual. Impede. Você vê que muitas pessoas criticam o apóstolo Pedro porque ele caminhou sobre as águas, duvidou e afundou. Agora, vamos olhar essa situação de um outro ângulo. Os discípulos estavam no barco à noite. Jesus vem caminhando sobre as águas. Se assustaram e disseram que era um fantasma. Jesus diz: calma, sou eu. O único que teve coragem de sair do barco e ir ao encontro de Jesus, quem foi? Pedro. Ah, mas ele afundou, mas andou. Não interessa, ele andou. Ah, mas ele teve que socorrer, senão ia morrer afogado, mas andou. Você está vendo como tem pessoas que só vê o lado ruim da coisa? O único homem, 100% homem, que caminhou sobre as águas foi o apóstolo Pedro. Jesus caminhou e não afundou. Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. O único homem que um dia caminhou sobre as águas se chama apóstolo Pedro. O único. Ah, mas afundou, mas caminhou. O tanto que caminhou não interessa, ele caminhou, ele teve essa experiência que ninguém conseguiu, jamais vai conseguir. Você vê que se for olhar com o olho de derrotado, ah, ele afundou, ah, ele duvidou, ah, ele não teve fé. Mas se você for olhar a situação com o olho de um vencedor, é verdade, ele duvidou, é verdade que faltou fé, Jesus repreendeu, mas ele teve uma experiência sobrenatural. Ele arriscou, ele caminhou, ele tentou, ele teve coragem, não foi covarde, não foi medroso, como os demais tiveram medo. Ele não estava sozinho naquele barco, havia mais, mas ele tentou, ele arriscou, ele deu a cara a tapa. Você vê que o espírito de inferioridade vai fazer com que a pessoa olhe para a mesma situação e só pega o lado ruim da coisa e joga lá embaixo. Mas o Espírito de Deus vai fazer olhar para a situação, vai ver sim que tem erros, tem falhas, mas vai pegar o lado bom da coisa.
Então, muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus têm o Espírito de Deus, mas vive neste mundinho de inferioridade. Vive. Tem muito homem de Deus e muita mulher de Deus vivendo neste mundo de inferioridade. Olha, na maioria das vezes, para os filhos do diabo e se sente inferior a filhos e filhas do diabo. Se sente inferior. Quando deveria ser ao contrário. Teria que ser os filhos do diabo se sentir inferior aos filhos e às filhas de Deus. Porque filho e filha de Deus, que tem o Espírito dele, é príncipe e princesa aqui nessa terra. Maior é o que está em nós do que está no mundo. É questão de refletir. Se você pegar Jesus, ele era educado, isso e aquilo, mas ele não ficava se fazendo de coitadinho, de carneirinho, não. Ele andava de cabeça erguida, ele não ficava sendo um tapete. Isso não existe no Evangelho. Não existe isso no cristianismo. Isso não é bíblico. Então, nós vemos que esses homens estavam para tomar posse da terra prometida. A bênção estava ali. Era só tomar posse. E por que não tomaram posse? Espírito de inferioridade. Somos gafanhotos. Olha, aos nossos próprios olhos, nós somos como gafanhotos diante deles. E eles também acham que nós somos gafanhotos. Aí já começa a ver coisa. O espírito de inferioridade faz isso. A pessoa se sente inferior e acha que as outras também estão olhando para ela e julgando, quando na verdade nem estão julgando. É tudo na mente da pessoa. E o diabo deita e rola. Deita e rola. Porque é o que ele quer. O que ele quer são homens e mulheres de Deus se sentindo inferior aos filhos e filhas dele, para que não possa receber as bênçãos de Deus aqui nessa terra. Então, fique aí esse recado. Esta é a palavra do Senhor Deus.